Carnaval. Poder do carnaval. Eu amo. É bom, é bom. Amanhã, decidão dos quilombolas! Não, amanhã é no Girozinho. Vá, nego. Pouco. Dê a linha aí, nego. Então, vamos passar pro próximo tópico agora. Que vai ser qual? Organização e luta do povo negro. Último tópico, viu, galera? Eu acho que diante de tudo que a gente falou, né? A gente falou sobre sonho, na perspectiva de sonho do negro, tendo que burlar, né? Enfrentar essa barreira, entrar na universidade, as dificuldades que nós enfrentamos quando estamos na universidade, né? A questão de que temos essa ancestralidade de alguma forma apagada, para que a gente não tenha nenhuma base, né, nenhum fundamento dentro da universidade. Aí a gente falou agora também sobre a questão do feminismo, né, a luta específica, né, e é muito necessário a gente ter comentado sobre isso, porque quem está na frente de tudo, né, das dinâmicas, quem sempre se dispõe a lutar, quem sempre se dispõe a exigir de forma mais contundente a algum direito é a mulher, né? Então a gente agora passa para falar sobre o quanto que é importante, né? Importante e necessário que a gente esteja com um pensamento organizado, a gente esteja organizado, que a gente esteja nas dinâmicas de luta, independente que seja na universidade e na sociedade, né? Falar o enquanto a sociedade, né, o povo negro tem pautado isso, né? A luta hoje que a gente mais tem visto com relação à classe trabalhadora é a revogação, né, das 6 por 1, e quem está direcionando, quem está à frente disso, quem pautou, quem foi para a rua, a gente vê a personalidade, uma pessoa negra, sabe? Então é muito necessário a gente lutar sobre, né? E sobre também essa questão de ir para a rua, de não ter uma quantidade significativa, porque a gente sabe muito bem que a galera tá no 6 por 1, né? Exatamente. Se dependesse do pessoal que tá trabalhando, todo mundo estaria colado aí, porque é uma pauta que, independente de sua linha de raciocínio político ou até ideológico, que afeta qualquer pessoa do proletariado. Porque o capitalismo em si, né? Desculpa, gente. O capitalismo em si e essa dinâmica, ela não só tem roubado o nosso tempo, né? Hoje a gente percebe como que tem roubado a nossa consciência, sabe? A gente se coloca nesse lugar e acredita que necessariamente precisamos estar nesse lugar, né? Como que a dinâmica do capitalismo rouba até a nossa condição de pensar, né? Sim. E de discordar de que esse lugar, essa escala, tudo isso que nós vivemos é prejudicial para tudo, né? Importante. Não, eu queria falar que é importante que a gente entenda que existe algo muito maior que está controlando, que está por trás disso, sabe? A gente está vivendo um ano aí muito complicado de avanço da extrema-direita, avanço do fascismo, sabe? É muito importante que a gente tenha esse entendimento para saber como lutar também, né? Porque isso é o que nos afeta diretamente, principalmente a população negra, que é a população que essa galera aí quer ver morta, sabe? Tipo, é uma população que quer ver sendo escravizada, que quer ver sendo vivendo em condições extremamente precárias, vivendo com fome, vivendo sem acesso a direitos, à saúde, a lazer. Essa galera, a gente é o alvo principal desse povo, sabe? Então é muito importante que a gente tenha entendimento que tem algo muito maior por trás disso, que tem um sistema que cuida, que cria, que faz com que a gente esteja sempre nessa posição de subalterno, sabe? Essa questão nessa situação de precarização. É muito importante que a gente, para iniciar a luta, né, a gente tenha um entendimento que a gente vive sobre essas condições, porque existe um sistema que é preparado para fazer com que a gente passe por isso. Com certeza. E eu acho que é algo bem mais profundo também nesse sentido, porque a história do Brasil ela é uma história de luta e resistência do povo negro, né? Então a gente tem a cabanagem, Quilombo dos Palmares, a República de Pernambuco, e vários. Também, né? Canudos também, a revolta dos marinheiros, a revolta da Chibata. A revolta da Chibata.
que são várias lutas do povo negro organizado, né? Que se juntou para defender a sua libertação, a sua autoconstrução. Sua vida, né? Sua vida, exatamente. E eu acho que isso é muito importante porque né, o capitalismo, há muito tempo, ele vem construindo essa ideia de que a libertação do povo negro, a libertação da pessoa negra nesse mundo é pelo poder aquisitivo, né? A gente vê o que é o próprio discurso daquela favela venceu e tudo mais, que é um discurso que é extremamente neoliberalizado, um discurso extremamente raso e que defende não uma libertação real da população, do negro, da favela, mas uma libertação individual. Individual, exatamente. De indivíduo. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente pautar que a única solução para a nossa opressão e para a gente conseguir alcançar a nossa liberdade é a organização coletiva, é a luta coletiva, né? E pautando também que quando a gente vai estudar, né, sobre história, a gente vê que com todo e qualquer avanço que a população negra teve foi por organização do próprio povo negro. Exatamente. Exatamente. E isso é o fundamental, que eu acho que a gente cada vez mais tem que resgatar. Agora, na Unidade Popular, a gente lançou a FNR, a Frente Negra Revolucionária, que tem justamente um objetivo disso, de apresentar um espaço de luta revolucionária para a população negra brasileira, né? E que isso é algo que é muito importante. E os companheiros acho que fazem muito essa linha. Eu acho que a gente não pode simplesmente lutar por uma libertação abstrata, por simplesmente sair da favela, ou por simplesmente ter mais dinheiro, ou por estar na universidade, ou por conseguir um emprego massa, porque a gente sabe muito bem que isso não é o todo, né? Que ainda assim, mesmo que a gente consiga um emprego massa, mesmo que a gente entre na universidade, vai ter ainda milhares e milhares de crianças todo dia passando fome nas favelas, milhares e milhares de jovens sendo assassinados pela polícia, milhares e milhares de mães tendo que cuidar dos seus filhos sozinhos, passando por situações precárias, passando fome, e isso tem um causador, que é o capitalismo, né? E assim, pra mim, eu acho que para os companheiros também, a nossa única solução e perspectiva de luta para superar isso é a construção de uma nova sociedade, que é o socialismo, né? Que eu acho que é essa proposta que a gente coloca. E sobre em relação à sigla que você falou, tá ligado? Agora você falou sobre a Unidade Popular, massa pra caramba. Eu queria passar um recado aí pra todos os partidos políticos, todas as organizações. Velho, vamos quebrar esse padrão branco, velho. Essas siglas aí. Vamos começar a fazer o que essa raça branca faz. Ele não enaltece os fascistas, os colonizadores dele. Vamos parar de botar sigla, vamos botar o nome de representatividades negras, pô. O da nossa... Tá ligado? Vamos fazer isso, pô. O nosso patrono, né? Porque falei no coisa. Esse aqui é o portrait dela. Que é pra quando a gente for falar, a gente não falar assim, FNR. Sim. A gente falar o nome então, da parada, velho. A gente homenageia, que é Frente Negra Revolucionária Manuel Aleixo, que é esse companheiro aqui, que foi um camarada do nosso partido lá na década da ditadura, né, nos anos 80, que ele foi morto e assassinado pela ditadura militar. Ele era um companheiro que ele participava das ligas camponesas de Pernambuco, né? Então ele era analfabeto, mas desde criança passou por, assim, os pais deles passaram por, foram escravos, né? Então eles ali no interior de Pernambuco sempre trabalhou na luta rural, e no meio da ditadura fez a escolha de se tornar um revolucionário, de lutar pelo socialismo, de lutar por outra sociedade, e mesmo analfabeto, né, ele ia nessas ligas camponesas, dentro dos canaviais, e por meio do samba de coco, ele fazia a divulgação política e agitava a população pela revolta, né? E por isso mesmo a ditadura foi lá, perseguiu ele, matou e assassinou. Que é sobre as pessoas autodidatas, né? Que independente dele ser analfabeto, ele era um autodidata. Ele tinha um conhecimento popular onde ele conseguiu passar para as pessoas que são igual a ele, tá ligado? E eu acho que é uma grande demonstração também que a luta pelo socialismo, que eu acho que inclusive é um problema que ainda hoje em dia, muito dentro do movimento negro, ainda tem uma certa aversão ao socialismo, né? Coloca como se fosse algo de branco, mas o que eu discordo plenamente. Eu acho que o socialismo é algo extremamente... Eu tenho uma pergunta sobre isso. Então, mas sobre essa questão que ela foi essa mal. Perguntinha. Deixa eu pautar essa parte aqui antes que a gente... Sobre essa questão que você falou do socialismo e o comunismo, é porque também a gente tem que se lembrar que o fascismo ele tá coligado com as religiosidades cristãs. E dentro disso daí eles demonizam
as pautas socialistas, porque eles sabem que é a ascensão do Exatamente. proletariado, é a ascensão do povo preto, tá ligado? Aí eu tenho uma pergunta. Vocês acham, provavelmente acham porque vocês estão nesse movimento de esquerda, mas que o futuro da organização das pessoas pretas, tanto na universidade quanto fora delas, é dentro dos movimentos de esquerda mesmo? Eita. Porque Olha, assim... eu acho que é o seguinte, como a gente está dentro dessa dinâmica de organização e do povo negro, primeiramente, para que a gente pudesse alcançar essa perspectiva, né, que você pautou, a gente primeiramente precisa lutar. Primeiramente precisa lutar, né? E para lutar com um sentido, né? A gente precisa de um sentido, a gente precisa de orientação, saber por que nós estamos lutando, né? Então, a princípio, para alcançar essa ideia que você pautou, é preciso a gente se organizar. É o que eu penso, a luta me encontrou já lutando, sabe? A luta já me encontrou, hoje eu estou dentro de uma dinâmica organizada, mas eu já estava lutando, sabe? Para sobreviver, para poder trabalhar, para poder estar dentro da universidade. Então é importante a gente se organizar para que a gente tenha ciência, é o que eu digo, né? Organizar esse ódio, organizar essa raiva, para a gente poder direcionar isso para alguma coisa, sabe? Eu direciono para estudar, eu direciono na luta. É isso, né? Não, eu queria dizer que a gente tem que lutar para ter uma nova perspectiva de esquerda, né? De como que a esquerda funciona. Se a esquerda pauta, se a esquerda pauta sobre vidas... Oi? Pode falar. Se a esquerda pauta de fato sobre vidas negras, né? Então, acho que quando a gente se organiza, a gente também tem esse entendimento de como a gente pode acessar esses espaços, sabe? Como a gente pode criar essa nova perspectiva de mundo, como a gente pode criar essa nova perspectiva de esquerda também, esse novo giro à esquerda, né? É como a gente entende, para o povo negro, para a população negra, para as mulheres, para pessoas trans, para todas as minorias que são arrastadas socialmente, né? Então, quando a gente fala sobre se organizar, a gente também tem esse entendimento político, porque hoje em dia tudo é política, né? Nossos corpos são políticos, nossas mentes são políticas. E se a gente não se pautar também enquanto pessoas negras, que precisam também estar inseridas, porque é um espaço nosso também, tipo, quando Giovanni, quando Tarcinho, quando Gafanhoto traz toda esse retomada histórica, a gente vê que a luta negra só acendeu não, né? Porque ainda não acendeu. Falta muito ainda para acender. Nem fósforo temos ainda. Mas a luta negra só foi tomando um pouco de voz porque pessoas negras se organizaram, pessoas negras se juntaram, pessoas negras se uniram, se aquilombaram, estiveram ali à frente, entendeu? Entenderam que aquilo que elas estão fazendo também é político, sabe? E hoje em dia a gente tem que se pautar que tudo que a gente faz hoje é político. Com certeza. E nessa parte aí política, eu tenho uma discordância sobre a questão de organização como ser político, tá ligado? É você entender da política. Mas eu tenho um adendo a falar que nessa democracia capitalista, para nós, do povo preto periférico, do proletariado, não vai ter mudança significativa. As lutas são nossas, mas não adianta querer botar na cabeça da gente que com essa democracia capitalista a gente vai conseguir ter um passo que não vai ter. Se a gente não quebrar esse sistema capitalista, se a gente não tirar esse sistema capitalista, se a gente não acabar, você pode entrar lá dentro. A democracia capitalista, o sistema, ele é contra a gente. Quando a gente quer dar um passo maior que a perna, a gente acaba torcendo o pé e caindo. Porque o sistema da democracia capitalista é isso, velho. É contra a gente. A gente é enraizado, institucionalizado contra o povo preto periférico, contra a classe trabalhadora. Não adianta a gente pegar e dizer a gente tem que se politizar, a gente tem que entender de política pra gente quebrar o sistema capitalista, não pra gente entrar lá dentro, porque não adianta não, na minha concepção. A gente não vai ter um ganho significativo com esse sistema não. Nunca vai ter. Você pode prestar atenção que nossas lutas de anos de organização, de luta, de morte e sangue do povo preto para conseguir um pedacinho é revogado por eles em uma canetada. Vamos dar exemplo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, foi uma canetada, porra. Tá ligado? Democracia capitalista é isso. Então, enquanto o povo preto não botar na cabeça que nessa democracia capitalista a gente não vai conseguir avançar de verdade, tá ligado? Desculpe dizer, mas
não vai ter jeito. Pode ser esquerda, extrema esquerda, centro lá dentro, querendo lutar a favor, que não vai mudar, porque o sistema, ele é contra nós, pô. Com certeza. Justamente por isso que a gente pauta uma nova sociedade, né? Tipo, justamente por isso que a gente tá lutando pra isso. Não, e pauta essa ruptura revolucionária, né? Que eu acho que é fundamental a gente colocar como a perspectiva de luta. Porque, como o Gafanhoto falou, eu acho que a gente não pode se condicionar a achar que o capitalismo e a burguesia vai abrir de mão dos seus benefícios, não Nunca vai, abriu, né? é, Nunca abriu. Primeiro que nunca- vai abrir mão do seu racismo, porque eu acho que isso tem que ser deixado muito claro. O racismo, gente, é algo que é bom para a burguesia, é bom para a elite branca desse país. jeito que ele Ele não só para isso, eles lucram com isso. O racismo, ele é uma forma de lucro. Porque você subjuga completamente, você subjuga um povo, você constrói ideias, você gera uma massa que serve apenas para trabalhar e ser renegado daquele espaço, né? Eu acho que E ser explorado. exatamente essa questão de, sabe, do que é sobre o racismo institucional, né? O racismo institucional ele não é uma ideia abstrata de que existe como se uma parada assim que pensa o racismo todo dia, tudo sobre mas o racismo institucional, ele quer dizer que o racismo ele está entremeado na construção política e econômica da nossa sociedade, né? Velho, no nosso país, o racismo tá atrelado a tudo. Tá atrelado à linguagem, os trejeitos, tá a você se portar, a você caminhar, a você andar, a você se vestir, tá ligado? No nosso país, especificamente falando, é institucional, mano. A gente aqui no Brasil, nós moramos no Brasil, pô. Tem palavras na língua portuguesa que são racistas, que vêm de um derivado, de um estereótipo racista. O seu jeito de andar, o seu jeito de se vestir, ele, pelo sistema, ele é colocado como você ser criminoso, como você ser uma pessoa só por você, ser negro. Então, mano, o sistema, ele é um leão contra o povo negro. Não adianta a gente pegar e achar que, vai, desculpa, minha linha de raciocínio, não tem meio termo, velho. O meu termo é acabar com o capitalismo. E organização de classe é pra isso, velho. Organização de classe. Pra chegar e se tornar um candidato na democracia capitalista, mano, mesmo que você esteja querendo morrer pela causa, você não vai conseguir ter um ganho significativo, velho. Desculpe dizer, não tem. Eu acho que É só você estudar a história da política e ver o quanto a gente alcançou fazendo um corre do caralho, tá ligado? E como é quebrado em segundos, pô. eu acho que, tipo assim, é o que Gafanhoto ele coloca. Tem vários pontos que são reais. A gente não tem nem como discordar, sabe? Não tem como discordar. A burguesia aparelhou o Estado, a burguesia tem o controle do Estado, a burguesia, ela que manda e desmanda, sabe? Mas o meu ponto de vista é o seguinte, não adianta a gente focar nessa não esperança, sabe? Porque é esse discurso que pode até ser alimentado pela própria burguesia, sabe? O próprio capitalismo pode alimentar essa ideia de não conquista, de não lugar, sabe? Eu acho assim, não é o não conquista, não é o não lugar. É sobre a gente se organizar pra acabar com aquilo ali. A gente não tem que se organizar pra fazer parte daquilo ali não, mano. Porque é meias palavras. O que eu vejo muito, desculpe dizer, mas é uma realidade, pessoas negras que conseguem a ascensão de estar ali e de tanto ele apanhar, ele é quebrado. Hoje a gente tem percebido uma diferença disso, né? Eu posso citar vários, tá ligado? Hoje em dia a gente tá percebendo que tá havendo uma mudança de pessoas que adentraram, pessoas negras que adentraram no espaço político, institucional, que por causa da organização consegue debater política lá dentro, entendeu? Com certeza, aí a gente vai citar o que você tá falando, são sobre políticos negros que eles citam pautas, tá ligado? De interesse do povo negro. Mas a gente vai falar bem assim, velho, porra,
esse político ele tá falando lá sobre essa parada e ele anda 2 passos para frente, mas quando você vai olhar todo ao redor do que tá acontecendo ali dentro, os 2 passos para frente que ele deu, 10 passos foi para Sim. trás. Uhum. Eu acho Porque o sistema da democracia capitalista é isso. não, É verdade, não tem. mas eu acho Não que é desacreditar, é quando a gente vai conversar sobre isso, a gente bota na cabeça da gente, dos nossos, que a gente tem que lutar para Sim, acabar não, com Por isso. isso precisa a organização, né? é muita questão assim. Eu acho que na linha do que o Garfunkel tá falando é que, tipo assim, que mesmo que a gente tenha bons parlamentares negros que coloquem a pauta lá, própria Erika Hilton, por exemplo, na Câmara, que está trazendo a pauta do 6x1, só que isso não é suficiente para a gente conseguir fazer as mudanças que é necessário, né? A gente vê grandes processos, grandes políticas públicas que supostamente serviriam para amenizar o racismo no Brasil, né? A política de cotas. Só que isso, no ritmo que o racismo se desenvolve, se entremeia nas coisas, não é suficiente, né? Porque a estrutura do sistema, a estrutura do Estado brasileiro, ela sustenta uma política racista, sustenta esse funcionamento. Então, eu acho que o que o Garfunkel coloca é interessante porque é isso, e é o que eu acredito também. Eu acho que mesmo a gente não pode colocar a democracia burguesa ou uma eleição como se fosse a solução do racismo brasileiro. Não, jamais. Mesmo se a gente algum dia tivesse um presidente negro, nesse sistema, eu acho que isso não significaria muita coisa. E né? esse apagamento, ele é tão forte que isso já começa nos movimentos. E é por isso que eu estava falando, sabe? Porque a gente vê que, tipo, quem segura a barra dos movimentos são as pessoas pretas. A maioria é pessoas pretas. Mas se for apoiar, por exemplo, os movimentos apoiam os candidatos brancos, sabe? Você vai ver os movimentos apoiando, é branco, sabe? O que o PT tá colocando, que o PSOL e etc. Movimentos de esquerda em geral. Porque é o que eu tô falando, porque o PT, o PSOL são partidos da democracia capitalista, mano. Eles estão ali, velho, Vamos lá. Vamos ter um... Bom, peraí. Quando a gente tá lá, quando a gente entra pra ser candidato, pra continuar nessa democracia capitalista, nós somos partidos da democracia capitalista, independente da nossa ideologia e do que a gente luta. A gente tá ali pra entrar, se reeleger pra lutar nas pautas dentro da democracia capitalista. A gente tem que lutar, na minha concepção, no meu ponto de vista, pra entrar políticos pra acabar com a democracia capitalista e não fazer parte. Porque a democracia capitalista... Mas eu acho que eu concordo contar sobre isso. Quem a gente hoje, vamos pensar de uma forma reduzida, né? Vamos para a questão da micro, né? Hoje que nós temos contato de político na materialidade aqui, são pessoas que debatem a partir de uma visão de combate a essa democracia, sabe? Quem hoje o Afronte, o pessoal dentro dessa dinâmica de Sergipe apoia é quem está diariamente combatendo essa democracia capitalista, né? Com certeza. Não, sem crítica, jamais. Com certeza. É Mas debate peraí. Mas críticas têm que ser feitas. Se não for feita, não melhora. E a gente vai. E aí eu vou voltar pra pauta de novo. Galera, quando a gente faz a crítica, não é direcionada a pessoas individuais, é direcionada ao sistema. Não adianta. Mas aí é por culpa Não em quem adianta. tá. É por Não, uma não, culpa mas aí- em quem tá lá fazendo Mas algo, não né? adianta, é porque é que nem eu falei. 1 minuto e meio pra acabar. Eu vou pausar e vou voltar que eu vou fazer essa conclusão. Não, sim, aqui não tem, aqui nós não corre de debate não. Você pode. É isso. Quero só minha cachaça. Isso aqui é interessante. Isso aqui é Não, muito mas interessante. bora, não, mas bora, porque eu acho que a gente tem que debater isso mesmo. Já começou. É porque, certeza. tipo assim, Não, isso já é uma tá realidade. gravando, vamos botar. E tipo isso. Vamos botar pro vídeo pra não perder a pauta Mas do eu que eu ia quero que falar. no final do vídeo a gente mantenha a ideia do seguinte, é a organização, sabe? Não, Precisa isso, organizar. Porque meio... Pera, vamos voltar pro podcast. É. Vocês querem que eu perca a linha de raciocínio, é porque vocês não querem que eu critique o partido? Não, pô. Então pronto, então vamos botar pra linha de Não para, raciocínio. Para. Vamos botar pra linha de raciocínio, porque se for isso, a gente para. Não, ligado? crítica é tipo Não, por pô. isso, besteira. Vai, Então, continue. vamos voltar pra linha de raciocínio. A linha de raciocínio do que eu parei é o seguinte.
As pessoas, quando a gente faz uma crítica diretamente a uma pessoa, independente dela ela tá ali participando da democracia capitalista. Quando ela tá fazendo parte da democracia capitalista, ela vai ter que jogar com as regras do sistema. Independente da ideologia dela, independente do que ela luta, ela só pode dar o passo dela em cima do que o sistema manda, e o sistema é contra nós. É isso que não entra na cabeça, tá ligado, das pessoas quando a gente faz essas críticas. É o sistema, você pode, se você não tá ali pra derrubar o bagulho real, né? Sim. Derrubar, né? Colocar mais pessoas negras lá dentro do bagulho pra lutar na democracia capitalista, não. É derrubar o sistema, mano. Mas isso fica incógnita. Deixa eu só colocar uma coisinha. Qual o caminho a seguir, né? O que fazer? Não, mas eu acho que só pra talvez alinhar o pensamento, porque eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Garfanto tá falando, e eu acho que os companheiros aqui vão entender. Porque, querendo ou não, quando a gente constrói um partido que está disposto a disputar o parlamentarismo, você tem ali questões, né? E dentro do PSOL, dentro do PT, você tem várias linhas, várias vertentes, várias linhas políticas que se colocam ali, o que gera, querendo ou não, dificuldades de você fazer uma atuação, né? E aí eu acho que é isso que acaba dificultando. Inegavelmente tem linhas dentro do PT e do PSOL que estão mais próximas de um racionalismo, de um progressismo burguês, do que qualquer perspectiva de luta revolucionária. Isso é inegável, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente também tem que entender que a gente tem um sistema hoje que é 70% de pessoas de extrema-direita religiosas, entendeu? Então, se a gente não tiver pessoas dentro dos parlamentos, dentro desses espaços, pautando necessariamente sobre a luta negra, por exemplo, a gente tem Renato Freitas no Paraná, que é um dos poucos deputados negros que falam sobre a luta negra, sabe? A gente tem Matheus Gomes no Rio Grande do Sul, que é um estado branco. Que é muito foda também. Que é muito foda também, sabe? Então, assim, quando a gente insere nesses espaços, a gente também pauta sobre luta, sabe? Não é como se a gente ficasse... Com certeza. Sim, vocês podem pensar que tem que agir de uma forma... Porque, assim, a gente se a gente não pautar de uma forma que seja... Pronto, é o que Neuza Souza traz. Que a gente tem que agir de uma forma branca para ter um pouco de voz. Sabe? Então, acho que é um dos passos também pra gente se entender enquanto revolucionários. Saber o espaço que está inserido, saber como vai agir também dentro desse espaço. Então, quando a gente fala sobre se organizar na luta, e fala sobre parlamentarismo, a gente fala sobre política, a gente também fala sobre isso, de como a gente tem que se portar também pra não ser engolido, pô. Mas então chega na questão de que precisamos estar nessa luta, mas essa luta não é o fim do caminho. Não, pra gente. Então, mas a gente tá... MNU, por exemplo, que é o Movimento Negro Unificado, sabe? Movimentos negros, luta negra que não está inserida nesse caminho marxista. Claro que eu sou comunista também, concordo com essa pauta, com esse caminho, mas que eu não acho que a libertação, no caso da revolução das pessoas pretas, acabe aí e seja só isso, entendeu? E não é. Tanto é que é um passo. Né? Tipo, a gente não pode ficar no comodismo de achar que é apenas aquilo, porque também esse é o ideal da extrema-direita, sabe? Nos colocar apenas em um espaço só. E eu acho que são pontas, né? São caminhos que a gente deve traçar, que a gente deve seguir. Dentro da luta organizada, fora dos parlamentos, dentro dos parlamentos. O importante é pautar. Eu acho que o importante é a gente ter um mínimo de voz, um mínimo de visibilidade, para que a gente possa avançar dentro dessa luta e avançar dentro desse aspecto, sabe? Então, voltando para o assunto que a gente tá falando, né? Que é sobre a questão dos partidos políticos. A gente tem que, em si, se organizar, não é para só se colocar ali, não. Porque independente de ter os nossos lá, nesse sistema, a gente não vai ter nenhuma mudança significativa. E isso é uma realidade. Porque o sistema é contra nós, o povo preto. Independente de ter políticos lá dentro que são com a mesma linha de raciocínio da gente, velho, a gente vai dar 2 passos pra frente e ao redor vai estar jogando a gente 10 passos pra trás. Então a gente tá caminhando numa escada rolante. Mas eu acho que é importante... já até me perdi. Não, mas trazendo... falar sobre o seu partido. Meu partido não, estou falando sobre a organização no geral, né? Partido nenhum. Partido nenhum, mas enfim. O que eu ia trazer
é que por mais... Eu tenho entendimento, eu tenho um acordo total, que realmente a gente tem um sistema muito... Tem algo muito maior por trás disso tudo, que quer ver a gente sendo precarizado o tempo todo, sabe? Acho que isso já foi trazido aqui. Mas é importante que a gente... Que exista parlamentares que pelo menos pautem sobre isso, entendeu? Dentro desses espaços, que é majoritariamente branco, cis, e que tem um pensamento fascista de extrema-direita, sabe? Então, ter pessoas negras organizadas dentro desses espaços parlamentares, pautando sobre a vida de pessoas negras, como, por exemplo, Matheus Gomes, no Rio Grande do Sul, que é um estado totalmente branco, Renato Freitas, no Paraná, que é um outro estado também que é extremamente branco, Marielle, que foi morta fazendo isso, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente... própria Érica, né? Erika Hilton também, que é uma figura trans, uma mulher negra trans, que pauta sobre isso também. É muito importante a gente ter pessoas que pautem. Quando a gente fala sobre a organização, a gente não fala necessariamente que tem que estar em espaços de parlamento, tem que estar apenas nisso, não. O espaço de parlamento é um dos caminhos que a gente pode caminhar, que a gente pode adentrar, para mudar, para transformar esse mundo, sabe? E é importante a gente falar sobre, por exemplo, a escala do 6x1, a gente falar sobre cotas trans, a gente falar sobre essas pautas que falam sobre minorias, porque também é um tipo de caminho que a gente fala também sobre socialismo, sabe? Não é como se a gente estivesse apenas pautando apenas sobre a democracia, a questão capitalista, sabe? Essas pautas também encaminham pra gente um pensamento mais socialista. A gente também tem que entender que hoje o fascismo, a extrema-direita, está tomando a sociedade. E quando eu falo tomando a sociedade, não é só nos espaços parlamentares, não. É no povo também, porque eles estão lá em todos os espaços. Então, quando a gente faz essa retomada, só para concluir meu raciocínio, quando a gente faz essa retomada de entender como a gente está situado socialmente, como a esquerda, como os pensadores socialistas estão situados socialmente, é também pensar sobre isso, sabe? Como a sociedade também está. A sociedade de hoje está, grande parte dela, tomada pela extrema-direita. E são pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas pobres, entendeu? Que não se organizam, que não têm esse pensamento de se organizar coletivamente dentro desses espaços, né, que elas ocupam, com a galera negra que pauta sobre socialismo, tá ligado? E aí, sim, tem que ter essa ruptura. Tem que ter a ruptura do capitalismo, tem que ter a ascensão do socialismo, a gente tem que começar a pautar sobre isso em todos os espaços, sabe? Seja dentro desses sistemas precarizados de trabalho, nas classes por um, em trabalhos como shopping, por exemplo, que são extremamente precarizados, seja nas nossas periferias, nas nossas casas, os nossos vizinhos, e seja nos parlamentos também. São caminhos que a gente pode tomar enquanto organização negra para ascender, sabe? Socialmente. Certo. Isso aí acontece massa. Mas, velho, a gente tá falando sobre a organização. Sobre a organização do proletariado, sobre a organização do povo preto. E quando a gente coloca essa pauta, velho, na democracia capitalista, a gente não vai ter nenhuma mudança significativa pra gente. A gente tem que focar em organizar nossa classe para derrubar. Mas é isso que está sendo feito, né? É exatamente isso que está sendo feito. Mas eu tô voltando ao assunto. E sobre a questão da ascensão do fascismo na periferia, no proletariado, também no pessoal negro, é o próprio afastamento dos políticos da classe, da nossa classe. Falta trabalho de base dos próprios políticos, cara. Falta trabalho de base dos próprios Eu acho que a gente pode reduzir a linha de pensamento aqui pra gente meio que entender, né? Voltando para a realidade que a gente enfrenta na universidade, né? A organização no campo político atual da universidade foi capaz de tirar e mudar a dinâmica da universidade. Tanto que hoje elegemos de forma democrática um reitor e uma vice-reitora, porque a universidade se organizou. Quebramos um modelo que existia dentro da universidade, uma dinâmica de poder que existia dentro da universidade, que estava extremamente estruturada por causa da organização dessa base na universidade. Então, se a gente não tomasse consciência, primeiro, a gente precisa tomar consciência do que é essa dinâmica de poder, entendeu? Precisamos nos organizar, debater sobre como devemos combater essa dinâmica de poder e assim ir para a luta. Então foi assim que a gente conseguiu derrubar e destruir essa dinâmica de poder, entendeu? Primeiro, tomando consciência do que é isso,
se organizando, indo pra luta, apesar da falta de esperança de que possa existir ou não essa mudança. Poderia Mas acontecer, a gente não pode, de forma alguma, descredibilizar, chega a fugir Credibilizar. a tentativa da luta, sabe? A Com tentativa certeza. de organizar. E a organização que fez isso daí? A organização que fez isso daí foi a organização dos militantes de quem? Da onde? Os universitários, os estudantes, não é isso? E na sua maioria, pessoas negras. Periféricas, Com certeza. com certeza. A organização dos nossos, que derrubou um sistema. Tá ligado? Pra acontecer essa mudança sistemática, foi preciso derrubar o sistema. Enquanto a gente pauta, tá ligado? Organização pra lutar nessa democracia capitalista. Desculpa dizer, sim. velho. É real, mano. É real. Eu gosto. Eu vou citar agora Léo Péricles, pô. Tá ligado? Ele quer lá, quando se candidatar pra entrar como presidente, pra instalar um socialismo. Não é pra governar como presidente, não. Sim. Porque governar como presidente, ele não vai ter mudança significativa pra gente, não. E não só É isso, pô. Eu acho que é muito importante a gente fazer umas delimitações, né? Eu acho que quando a gente debate a organização da periferia, da negritude, é algo que Legal. se aparece em várias dinâmicas, né? Eu acho que a crítica que é necessária ser feita é uma crítica de, tipo assim, de não fazer, de não chegar na periferia, de não chegar na população negra nos momentos só na eleição, só quando você quer lançar um projeto, mas você ativamente construir uma relação com essas comunidades que constantemente estão passando por processos de enfrentamento, né? E é nesse sentido que a gente vai conseguir aumentar o nosso trabalho. O que é a presença no parlamento, né? A gente da UP também, a gente defende, a gente participa das eleições, a gente acha que é importante, justamente porque são esses espaços onde a maior parte da nossa população, inegavelmente, começa a pensar sobre política. E aí a gente pode ter a capacidade de fazer essa intervenção, e que é necessário. A gente deixar de participar das eleições burguesas e a gente deixar principalmente de fazer a denúncia dessas eleições, né, estando nelas, é você abrir de mão para que os burgueses dominem tão completamente o processo político. Com certeza, com certeza. Só que isso não pode deixar de estar atrelado a um trabalho constante, frequente dentro das comunidades, onde essas próprias comunidades consigam ter as suas autonomias, consigam fazer suas auto-reivindicações e organizar as suas próprias lutas. Eu acho que, tipo assim, dentro do meu partido eu consigo enxergar isso muito amplamente, porque os nossos movimentos sociais, eles lutam todos os dias. O próprio Léo Péricles mesmo, ele é presidente da Unidade Popular, mas ele está constantemente, todos os dias, fazendo luta na ocupação que ele mora, na Eliana Silva, lá em Minas Gerais, né? E eu acho que é esse o aspecto, que eu acho que é esse tipo de pensar a organização que tem que ser levada cada vez mais. Que você organiza os partidos políticos não seguindo a lógica deles, nessa lógica estrita partidária de você falar, chegar lá, fazer o almoço, negociar a emenda parlamentar aqui, negociar quem aqui vai participar da eleição ali, Vamos se reeleger, tudo mais, mas pensar a disputa política de uma disputa de denúncia, de uma disputa de enfrentar diretamente o fascismo, e quando a gente de mostrar uma perspectiva. E quando a gente fala disso aí, a gente tá falando também de trabalho de base, que você mesmo falou que o candidato à presidência do seu partido, ele faz trabalho de base, que é o que tá faltando. Sim, mas só que eu acho que assim, eu discordo um pouquinho de você, Gafanhoto, porque eu acho que a gente não pode colocar esse trabalho de base como algo abstrato. Muitas vezes agora eu acho que tá cada vez mais nesse sentido de a esquerda precisa fazer trabalho de base. Tá, mas o que você tá propondo enquanto trabalho de base? O que é esse trabalho de base que você tá propondo? Porque eu acho que... Posso citar um trabalho de base da sua própria organização. Eu tô falando de uma forma abstrata, né, para seguir a linha de pensamento. Porque o trabalho de base, ele não é algo só de você ir lá, chegar lá, que eu acho que é a ideia geral que põe de trabalho de base, que é você estar na comunidade, você falar com a comunidade. Trabalho de base é você conseguir construir nessas comunidades bases políticas, onde essas próprias comunidades se estruturem politicamente, né? Construam sua uma própria organização luta. política com um pensamento. Se reivindique, né? Se automobilize. E eu acho que essa é uma dificuldade que é muito grande, porque quando a gente fala de debate de trabalho de base na periferia, junto com a população negra, é você falar de você estar disputando a consciência
com muitas coisas. Você tá disputando a consciência com a igreja. Você tá É disputando a exatamente consciência isso. com o crime. Você tá disputando Com a consciência certeza. com um político de direita que vai lá e bota bonezinho na cabeça do trabalhador, que diz que vai dar um molho de teia, tá ligado? E, gente, isso é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Não é é um processo fácil. Mas organizar os nossos é a obrigação da gente. Necessário, exatamente. Tá ligado? É a obrigação da gente. Esse trabalho de base não é a gente se submeter a essa lógica. Se submeter, que eu acho que é a principal crítica, tem que ser feita dessa forma. No discurso de esquerda, que quer utilizar dos meios da direita para se ganhar politicamente. Então, a gente tem que sim ir lá e se unir com a igreja, a gente tem que amenizar o nosso discurso, a gente não pode falar sobre socialismo, não pode falar sobre marxismo. É muito pelo contrário. O trabalho de base ele se constrói pela presença constante e por não ter medo de dizer ao povo qual é o caminho, né? E construir. Porque quando a gente consegue falar realmente qual é a nossa ideia e principalmente mostrar a realidade, mostrar por forma material que quando a gente luta, a gente conquista, não tem processo ideológico, não tem corrupção da direita que quebre isso. Não tem o discurso falacioso de pastor que quebra essa ideia, né? No MLB, por exemplo, a gente tem várias famílias lá que são crentes, vão para a igreja, para as igrejas evangélicas, né? Que fazem ministério e tudo mais, mas que vai lá, ocupa supermercado, denuncia a burguesia, não tem medo, entendeu? E entende esse processo. E não vai ser um simples político que chega lá, que promete muitas coisas, que vai roubar a consciência desse trabalhador. Mas aí, essa pessoa, ela conseguiu essa consciência como? Foi com o trabalho de base, mano. Sim, o trabalho de base Mas do tá MLB, tendo, né? mano. Tá tendo. É como foi dito, né? Não, mas o trabalho de base do MLB não é um trabalho que vem conversar sobre colocar políticos lá. É um trabalho de conscientização, Sim. de autoafirmação. De autoafirmação do povo preto. Que perpassa. Que é que uma coisa não anula a outra. Numa coisa não anula a outra, né? Uma coisa não anula a outra. Se hoje, vamos partir do princípio aqui, Mas ó. Se Tá o faltando. seu próprio partido não tivesse alguém que estivesse disputando esse espaço lá, não teria uma força, sabe? Não teria uma força. Eu acho que é necessário a gente pontuar o seguinte: precisamos sim atuar de forma contundente, presente nesses espaços da política, sabe? E também construir as bases, entendeu? E entender que a gente está disputando com algo que está sendo construído muito antes da colonização, sabe? A burguesia conquistou a consciência, não só o tempo, mas a consciência das pessoas. Hoje, dentro da periferia, a própria Djamila Ribeiro fala sobre isso. A teologia da prosperidade conquistou a mente das pessoas negras, sabe? Então, a gente precisa trabalhar, ter um trabalho de base extremamente importante, mas tendo ciência de que a gente está disputando a consciência das pessoas, entendeu? A consciência delas. E primeiro a gente precisa, sim, que tenha pessoas atuando lá e a gente atuando aqui, entendeu? Porque uma coisa está interligada com a outra, sabe? Não tem como a gente escapar. Bom, gente. E eu acho que quando a gente botou bom, gente, é um debate muito extenso, muito acalorado também. A gente tem que ter um acúmulo, né? Um entendimento muito amplo. Eu acho que se a gente ficasse aqui falando por mais tempo, a gente ia passar a noite toda aqui na Com certeza, porque é um trabalho muito importante. É muito importante, é necessário e também é muito amplo, é um debate muito amplo. Assim, já vem aqui o convite, né? Se você quiser chamar a gente de novo para debater sobre isso com mais acúmulo, a gente vem, tranquilo. A gente tá muito cansado, a gente veio com diversos debates, né? E a gente já tá assim. Com certeza. Você falou em cansativo, principalmente pra gafanhota aqui, que acordou 10:45 da manhã pra ir trabalhar. Chegou aqui, organizou toda a sala aqui que tava desorganizada. Fez um corre. Nem tomei café ainda hoje, velho. O bagulho é doido. Como é difícil falar sobre luta, né? E como é difícil falar sobre luta e como a gente tem que fazer também a nossa parte pra fazer acontecer e lutar e dar o sangue. Com certeza. Com certeza. E agora, galera, pra dar um finish e que Laura desistiu do trabalho dela, pra dar um finish, vamos fazer as considerações finais. Pronto. Pode começar, Ju. Pode falar. Então, é isso, gente. Eu acho que foi um debate muito bom. Eu acho que me sinto muito honrado de estar participando desse espaço. Eu acho que o trabalho que o Gafanhoto constrói aqui dentro da comunidade é muito importante, né?
E eu acho que é muito importante a gente que está no movimento estudantil, que está na luta política dentro da universidade, vir para cá, né? Tá aqui, participar desse espaço, debater com a própria comunidade que constrói também a universidade de forma indireta e de forma diretamente também. A gente está aí nessa construção do Comitê de Combate ao Racismo na universidade, vindo com esse objetivo realmente de integrar a comunidade universitária, a comunidade acadêmica com a periferia aqui do Rosa Elza, né, mas também de Sergipe como um todo, e eu acho que isso é muito importante. E aí, para finalizar, eu acho que eu faço o convite a todas as pessoas que estão vendo aí a conhecerem o Correnteza, conhecerem a Unidade Popular, se organizarem, isso eu acho que é o mais principal, né, buscarem se organizar. A gente sabe que é algo que é muito difícil hoje em dia, né, buscar a luta, enxergar na luta um caminho, mas é essencial. Acho que a gente tem que cada vez mais buscar uma forma de se organizar, mesmo que seja mínima, seja só de vocês fazer uma doação para um partido que vocês concordam, ir para uma reunião, compartilhar um post, já é um caminho para a gente conseguir construir essa luta de forma cada vez maior. E no mais é isso. Eu agradeço muito esse espaço, espero ser convidado outra vez para a gente ter mais um debate mais profundo. E muito obrigado. Bom, gente. Não, fala que eu quero ser. Ah, bonita. Então, gente, o que o Gafanhoto faz aqui é esse trabalho de base, né, que a gente estava discutindo, né? Ele traz pessoas para debater realidades e realidades que perpassam a vida de quem está ouvindo, a minha vida, a vida de todo mundo que está aqui presente. Então é necessário ter o debate, é necessário ter essa discussão, apesar de ser uma discussão que precisa-se de tempo, né? Porque é no desgaste mesmo da discussão que a gente consegue. Exatamente. Não, aí eu não consigo, né? Exatamente. Eu acho que nesse desgaste da conversa, da troca de ideia, a gente consegue entrar em um consenso, né? Então, o que a gente conseguiu alinhar aqui que exatamente a gente precisa voltar para a base, conquistar a consciência da classe trabalhadora, conquistar a consciência de quem está acordando 10 para as 5, sabe? Pegando o ônibus lotado, independente do transporte, mas tá fazendo tá lutando, né, para sobreviver. Então acho que é isso que a gente precisa, sendo perseguido, a polícia abordando de forma brutal, sabe? Quantas vezes voltando da faculdade com mochila nas costas, era abordado pra querer saber o que eu tava na mochila, e quando eu dizia que era livre, ficava dando risada, sabe? Você? Então é isso, a gente tem que buscar essa consciência, sabe? De quem tá fazendo esse corre, e é isso, acreditar, ter esperança que a gente consegue vencer de alguma forma. E assim como já foi dito aqui, a gente precisa de alguma forma estar em um espaço para pensar a política, né? Como é que a gente vai pensar a política? Então abro o convite para quem tem interesse, para quem tem vontade de conhecer o Afronte, conhecer as instâncias que debatem política dentro da universidade. E é isso, um cheiro, um abraço. Bom, gente, não vou me alongar, mas com certeza a gente entende que o trabalho de Gafanhoto é de representatividade também, porque ele não está só inserido no espaço da periferia aqui com o podcast, ele também faz o corre aí da capoeira dele, né, não, irmão? A gente tá aí compõe o comitê. Compõe o comitê também. Então, essas formas de fazer luta que a gente vai se entendendo, se organizando também e se colocando para fazer parte dessa luta, né? Como eu falei aqui, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Se você acha que esse papo individualista não vai colar, gente, não funciona. A gente tem que se aquilombar, a gente tem que estar em conjunto, a gente tem que estar em unidade, a gente tem que se organizar com os nossos que estão com a gente diariamente. Então é isso, gente, se organizem, não falando politicamente, mas também entendendo que vocês são sim seres políticos, são corpos políticos que precisam ter o entendimento que tem algo muito maior que nos afeta e que querem nos ver mortos. Então é isso, gente, foi muito bom estar nesse espaço. A gente entende o quanto é importante ter debates como esse, que a gente só constrói a luta, né? A luta só é construída assim, com críticas, com verdades, com entendimento da realidade, entendimento de conjuntura, e assim a gente vai se unindo. O que importa é que lá na frente a gente consiga conquistar e levar o máximo dos nossos pra frente junto com a gente também. É isso, muito obrigada. Uau. Com certeza. Sempre tem que nossos colaboradores já.